Bom dia, bem-vindos. Começo por agradecer à Maureen, que tão simpaticamente nos recebe, e também ao Alexandre Duarte, que era diretor da Restart no início do ano, quando começámos a falar em fazer a Conferência de Comunicação em Debate e a entrega de prémios de comunicação, meios e publicidade aqui na escola, no Instituto. Quero também agradecer a todos os nossos patrocinadores e parceiros, e um agradecimento aqui, vão-me desculpar os restantes, mas um agradecimento muito especial à Bold, que foi incansável para que tudo isto acontecesse. E vamos começar precisamente pelo Alexandre Duarte, que nos vai falar de storytelling e de como um novo mundo merece novas histórias. Alexandre. Obrigado a todos. Nós já estamos a começar tarde e, portanto, já tivemos que reduzir aqui um bocadinho a nossa apresentação. Eu não vou ser muito extenso, queria só trocar aqui algumas ideias com vocês, falar um bocadinho desta nossa novo paradigma, se quiserem, da comunicação, que eu acho que é importante partilhar. E, antes de mais, e já que estamos a agradecer, queria agradecer também. E, portanto, já que estamos a agradecer, eu não podia deixar também de agradecer, obviamente, à Meios e Publicidade, na pessoa da Carla, não podia deixar de agradecer à Restart, onde passei quase 3 anos maravilhosos até há pouco tempo, e principalmente, e muito importante, ao Sr. Rodin, fundador da Restart e mentor deste projeto, que aqui está connosco e que, para já, e antes de começar, eu peço uma grande salva de palmas pela pessoa que é, pelo empreendedor que é. Dito isto e agradecendo, eu vou começar aqui com esta expressão da Maya Angelou, provavelmente vocês conhecem, uma defensora dos direitos humanos dos Estados Unidos, e ela dizia isto: eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você lhes disse, as pessoas vão esquecer o que você lhes fez, mas as pessoas nunca vão esquecer a forma como você as fez sentir. E isso é, obviamente, muito importante, porque isso nos leva a esta arte de contar histórias, que hoje em dia está na moda. Hoje, o storytelling hoje em dia é o branding de há 10 anos atrás. E eu gostava de começar aqui com algumas perguntas. Porquê que há campanhas de publicidade, e desculpem eu falar várias vezes de publicidade, porque foi onde trabalhei 20 anos, porquê que há campanhas que nós nos recordamos para sempre e há outras campanhas que nós esquecemos na hora? Como é que os políticos nos tentam seduzir através dos seus discursos? E porquê é que alguns espetáculos, sejam concertos, sejam cinemas, sejam óperas, seja o que for, nos fazem vibrar de forma tão intensa e outros não? E eu acho que a resposta está na forma como a mensagem é contada. Os relatos, a forma como nós contamos as histórias, fazem com que nós transformemos estes dados, simples factos, em emoções e sensações genuinamente pessoais. E isto é muito relevante. Por exemplo, e rapidamente porque não tenho muito tempo, Mustafa Al-Sair. Alguém conhece este senhor? Alguém já ouviu falar neste senhor? Este senhor é um senhor sírio, quer dizer, não é relevante para a história, mas é um senhor que tem 12 filhos, e que tinha um filho, e um dos filhos era muito bom lá no desporto nacional deles. E toda a aldeia dizia: tu tens muita sorte, mas tu tens muita sorte. O teu filho vai ser o Ronaldo aqui do desporto deles. Tens muita sorte, a tua família nunca mais vai passar fome, a tua família nunca mais vai ter dificuldades, porque ele vai ganhar rios de dinheiro e vocês estão garantidos para o resto da vida. E ele dizia: sim, eu sei que o meu filho é muito bom nesse desporto. Se isso é bom ou mau, não sei, o futuro o dirá. E de repente um dia o miúdo a brincar com outros miúdos, normal, com 12 ou 13 anos, numa árvore cai e rasga o joelho e faz uma ruptura total dos ligamentos do joelho e fica coxo para o resto da vida. E a aldeia toda diz: pá, tu tens muito azar, mas tu tens muito azar. O miúdo ia ser o melhor do mundo neste desporto, ia ganhar rios de dinheiro, pá, e agora vai ficar coxo, imobilizado para o resto da vida, nunca mais vai poder fazer este desporto, pá, tens muito azar. E o senhor Mustafa dizia: sim, é verdade que ele era bom nesse desporto, sim, é verdade que se magoou e não vai poder mais fazer isto. Se isso é bom ou mau, não sei, o futuro o dirá. E entretanto vem a guerra. E a maior parte dos jovens da aldeia vão para a guerra. E o rapaz não vai porque tinha um problema no joelho. E toda a aldeia diz: tu tens muita sorte. Os irmãos dele vão para a guerra, o padeiro vai para a guerra, a minha filha vai para a guerra, toda a gente vai para a guerra. Ah, coitadinho, só por ter um problema no joelho não vai. Ele diz: bom, eu sei que o meu filho tem esse problema, eu sei que o meu filho não vai por causa disso. Se isso é bom ou mau, não sei, o futuro o dirá. E de repente chega a praga à aldeia. Uma peste, começa a matar gente à torta e à direita. E as notícias que vinham no início da frente da guerra eram positivas, não estava a morrer muita gente. E, portanto, na aldeia diziam: tu tens muito azar, tu tens muito azar. Pá, os outros homens, com certeza, vão regressar todos da guerra, sãos e salvos, e o teu filho está aqui, agora que veio a peste,
e com certeza vai morrer, é muito azar. E o Sr. Mustafa dizia, do alto da sua experiência, sim, eu sei que ele não foi à guerra, sim, eu sei que vem aí a peste, sim, eu sei que provavelmente ele vai morrer, se isso é bom ou mau, não sei, o futuro dirá. E esta história continuava e ia continuar à medida que eu me fosse lembrando de coisas para inventar, porque estou a inventar à medida que me estou a lembrar. Mas é este o gancho e é esta a curiosidade das histórias, é que os relatos tornam as coisas pessoais e fazem com que nós nos identifiquemos com aquilo que estamos a ouvir. E por isso eu digo, não há nada mais eficaz para uma marca do que contar uma boa história. Por exemplo, esta história que todos vocês conhecem, pelo menos conhecem a marca de gelados, Ben & Jerry. Em 1966, numa aula de ginástica, Ben Cohen e Jerry Greenfield chegam à conclusão que detestam correr, mas adoram comida. Passados alguns anos, em 78, depois de Ben ser despedido de vários trabalhos temporários, Jerry falha pela segunda vez a admissão em medicina. Uns losers, portanto. Uma vez que comer era a verdadeira paixão de ambos, decidem fazer um curso por correspondência que custou $5 sobre como fazer gelados e abrem a sua primeira geladaria numa bomba de gasolina abandonada em Burlington, Vermont. Portanto, atrás de uma bomba de gasolina abandonada é o sítio ideal para abrir uma gelataria. Os seus gelados caseiros, feitos com leite e vascas frescas e natas frescas de Vermont, tornam-se rapidamente famosos na comunidade local. Mas há uma questão, o Ben não tem paladar. E como o Ben não tem paladar, confia naquilo a que chama o sentido da boca. E, portanto, grandes pedaços de chocolate, grandes pedaços de nozes, frutas, frutos secos, transformam-se na assinatura de marca. E apesar de nem sempre concordarem com o tamanho de cada pedaço, uma coisa é clara, eles querem divertir-se. Tal como Jerry disse, se não for divertido, por que fazê-lo? E nos primeiros tempos, Ben e Jerry concluem que a contabilidade não é o seu forte. Nada era o seu forte, uns completely losers. Depois de 2 meses de funcionamento, encerram a loja e penduram um cartão à porta onde se lê: estamos fechados para perceber se estamos a fazer algum dinheiro. E, efetivamente, não estavam a fazer dinheiro nenhum. Mas aprenderam a lição. E, a partir de 79, começaram a vender aqueles pintos de gelado na carrinha pão de forma Volkswagen do Ben. O resto, como dizem, é história. E, portanto, eu diria que as histórias são cada vez mais necessárias por uma razão óbvia, que todos nós ouvimos e que nós vamos debater aqui um bocadinho. O mundo mudou. Hoje em dia as pessoas sabem que o poder está nas suas mãos. Hoje em dia qualquer pessoa tem o poder de dizer mal das marcas, comunicar, criar conteúdos, publicar, e isso é absolutamente relevante. Quando eu comecei a trabalhar em publicidade, no início dos anos 90, esta era a minha realidade. Eu tivesse a fazer uma campanha para a Caixa Geral de Depósitos, ou tivesse a fazer para o Barclays, ou para a OB, ou para o que fosse, isto era a minha realidade. Eu tinha que fazer anúncios de revista, televisão, eventualmente um spot de rádio, outdoors, e encalhando marketing direto. O que acontece é que hoje em dia a realidade é completamente diferente. Isto parece muito óbvio. Hoje em dia nós temos milhões de coisas que vão desde o buzz marketing, aos vídeos online, às rádios digitais, aos flickers, à publicidade nos telemóveis, ao Facebook, obviamente, aos Twitters. Tudo isto faz com que nós mudemos a nossa percepção e faz com que seja cada vez mais difícil captar a atenção das pessoas e dos nossos consumidores. Só que o problema é que nós já não estamos neste ponto, nós já estamos neste a seguir. E isto é cada vez mais difícil ainda chegar às pessoas, porque as pessoas se agrupam em formas e à volta de interesses comuns que podem ter a ver com o clube desportivo, mas que podem ter a ver com a atividade que fazem ao fim de semana, mas que podem ter a ver com a escola ou o curso que estão a tirar na altura, e isso faz com que se reúnam à volta de comunidades cada vez mais micro, mas cada vez mais compactas e cada vez mais que tenham um centro de interesse muito próprio, e isso faz com que nós tenhamos cada vez mais coisas. Agora, o engraçado é que nós temos dezenas de formas de comunicar para chegar a uma coisa e para tentar uma coisa muito simples, que é mudar a percepção das pessoas. Todos nós, que aqui estamos nesta sala, vamos pelo menos uma vez por dia ao Google, certo? Quem vai pelo menos uma vez por dia ao Google? Toda a gente conhece o logotipo da Google, certo? Bruno, qual é o logotipo da Google? Todos conhecemos, certo? É o... Alguém arrisca? 6, não. Qual é? Não. Não, são todos diferentes. Amarelo, verde, azul, verde, vermelho. Ok, outro mais simples, o Yahoo, apesar de ter mudado há pouco tempo o logotipo. Qual é o logotipo da Yahoo? Eles parecem todos iguais, mas se vocês repararem, por exemplo, aqui a perninha do A está para cima, aqui a perninha do A está para baixo, o O ali está para baixo, o O ali está para cima. Nós vimos estas marcas todos os dias, estas marcas gastam milhões de euros, milhões de dólares para chegar a nós, nós conhecemos tão bem, somos absolutamente familiarizados com elas e afinal não. A Amazon, qual é? Há aqui alguém de design? Da área de design? Ok. Qual é que não é de certeza? Há um que não é de certeza. O 5 não é de certeza. Nenhuma marca faz uma seta a apontar para trás no seu logotipo. Tipo, comigo a tua vida vai andar para trás. Nenhuma faz. É regra básica. Mas das outras, qual é? Nós conhecemos a Amazon muito bem. Será? Sure?
You never know. YouTube. Qual é o logotipo do YouTube? Todos nós conhecemos. Flickr. Conhecem o Flickr? Qual é o logo? Ok. eBay. eBay sabem. Todos conhecem o truque deste logotipo, não conhecem? Isto é uma boa metáfora para as marcas, que é, ele tem ali, a maior parte de vocês conhece, mas para aqueles que não conhecem, ele tem um símbolo escondido, que não está nada escondido, mas a partir do momento em que eu o apontar e a partir do momento que eu disser, vocês vão olhar para ele e nunca mais vão esquecer para o resto da vida, que é aquela seta entre o E e o, se isto funcionasse, esta seta entre o E e o X. A seta sempre lá teve, todos vocês estão a ver, e a partir de agora parece que aquela seta, o branco, está mais branco do que tudo o resto à volta. E garanto-vos que a partir de hoje, até o resto da vossa vida, sempre vocês virem o logotipo da FedEx, os vossos olhos vão parar aqui. É esta seta. E, como nós falávamos da Amazon, é ao contrário. FedEx leva a tua vida para a frente, faz as encomendas mais rápidas, ajuda-te. E isto é, obviamente, muito pertinente. Ok. Já sabemos que o nosso consumidor, as pessoas de hoje em dia, e todas, não são só as novas gerações, nem os millennials, são toda a gente, topamos um anúncio à distância. Tipo, sei, conheço isto, já sei. E mais, tentamos evitar os anúncios. Fugimos. E o zapping foi, o comando da televisão foi o pior inimigo dos publicitários desde os anos 90. E porquê? Porque todos nós temos coisas mais interessantes para fazer do que perder tempo com a publicidade. E isso acontece porque a publicidade e a comunicação não está a conseguir competir com o mundo real. O mundo é muito mais interessante do que aquilo que a publicidade nos mostra. Nós estamos absolutamente conscientes e fartinhos de saber que aquela pele daquele creme anti-rugas, aquilo não fica assim, que aquele shampoo não nos vai ficar mais bonitos, que aquela roupa não vai fazer de nós melhores pessoas e que aqueles ténis iguais aos do Ronaldo não nos vão fazer jogar como ele. Nós sabemos isso. Porque o mundo é mais interessante lá fora do que aquilo que a publicidade nos mostra. E, portanto, a publicidade parece uma coisa muito pouco interessante. E isso faz isto, que é a revelação do século e aquilo com que as marcas mais se devem preocupar hoje em dia. É que as pessoas não têm tempo para perder com a publicidade. Cada um de nós está demasiado ocupado a pensar em si. Cada um de nós está demasiado preocupado com o que tem que fazer e com o que quer fazer do que para perder tempo com a publicidade. Cada um de nós está permanentemente ocupado a criar e a procurar divertimento e experiências para as suas vidas. Fazendo o quê? Selecionando os melhores conteúdos. É isto que nós fazemos. É isto que faz a diferença. E mais, isto é o mais preocupante, todos nós temos mais coisas para fazer do que tempo para as concretizar. Eu costumo dizer, eu para estar aqui esta hora a falar com vocês, e obviamente com muito orgulho e muita honra, não estou a surfar, que era o que me apetecia. E se eu estivesse a surfar, não estava a preparar uma apresentação que vou fazer daqui a 15 dias na Finlândia. Se eu estivesse a preparar a apresentação, não estava a ler um livro que ficou desde as férias que não consegui. E se estivesse a ler esse livro, não estava a brincar aos legos com os meus filhos, que também me apetecia. Se estivesse a brincar aos legos com os meus filhos, não estava a namorar com a minha mulher. E se estivesse a namorar com a minha mulher, não estava a fazer outra coisa qualquer. Portanto, isto faz com que os critérios de escolha, cada vez que eu decido fazer alguma coisa, isto é uma decisão muito cruel. Porque quando eu decido fazer A, quer dizer que eu não vou fazer B, C e D. E isso é cruel, porque nós passamos a perceber isto. A maior parte das pessoas não anda à procura de coisas ou à espera que a publicidade lhe diga onde é que há de gastar o seu tempo. Esta senhora, ok, Paris Hilton, está constantemente à procura de coisas onde gastar o seu, enfim, o dinheiro do seu pai. Mas a maior parte de nós andamos freneticamente à procura de coisas onde usar o nosso tempo e usá-lo da melhor forma possível. Usá-lo em benefício hedonista, para nos dar prazer. Então o tempo passou a ser o nosso bem mais precioso. Nós passámos a valorizar muito o tempo e nós passámos a ter consciência disto. Este momento, agora, que está a acontecer aqui, não se vai repetir. Todos nós vamos sair daqui um bocadinho mais velhos, isto é mais dramático para as senhoras, mais velhos do que quando entramos aqui. E amanhã vamos estar mais velhos e com mais rugas. E isto é sempre a piorar, isto não tem volta para trás. E talvez aqui fosse interessante nós percebermos um bocadinho como é que os animais usam o seu tempo. Isto é o dia-a-dia dos leões. Vocês têm noção disto? Como é que um leão passa 24 horas do seu dia? 80% das 24 horas a dormir. 7% do tempo a socializar, 6% do tempo na ronha. Quer dizer, está 80% do tempo a dormir e ainda está 6% do tempo na ronha. E um elefante? Sabem como é que são as 24 horas típicas de um elefante? 82% do seu tempo, das 24 horas do dia, passa a comer. Por isso que tem aquele tamanho, obviamente. Depois, 10% do tempo a dormir e 8%. E um panda? E esta é a melhor metáfora, se quiserem, para as marcas hoje em dia. As marcas querem ser isto, cuchi-cuchi, friendly, querem ser
as crianças têm estes bonequinhos, dormem com eles, é tão fofinho, e no final do dia isto é um urso selvagem que, se nós encontrarmos na selva, nos dá uma sapatada e nos mata. E isto são as marcas que vão querer vir ao nosso bolso, enfim, infelizmente mais vale dizer a verdade, mas querem passar esta imagem de oh, somos tão fixes. Então, e rapidamente, porque já só tenho 17 minutos, este novo mundo eu diria que precisa de novas histórias, ok? Já sabemos que não podemos comunicar de forma massiva, não podemos chatear as pessoas não têm tempo para a publicidade, as pessoas querem divertimento e querem boas histórias para as suas vidas. Então como é que nós podemos definir aquilo que eu chamo o poder de uma boa história? Eu diria que tem a ver com este triângulo da autenticidade, da emoção e da consistência. Obviamente que não parte da cabeça de ninguém que uma marca possa usar uma história que seja mentira. Quer dizer, na publicidade pode um bocadinho. Nas relações públicas, na comunicação mais institucional, convém que não, obviamente. Depois, emocional, porque nós não somos, obviamente, pedras. E nós somos seres humanos que, como vimos no início, nos relacionamos, temos sensações, temos emoções. Portanto, a componente emocional é muito forte. E depois, aquilo que nós na publicidade chamamos a consistência, que é poder estender a massa, ter um conceito que permita fazer no ponto de venda, mas fazer na web, mas fazer com os colaboradores internos, com o que seja. E eu diria que, e com isto termino, para responder à força de uma marca, nós precisamos responder a 5 questões. Eu tenho aqui 5 questões e para cada uma delas tenho um exemplo. E gostava de vos mostrar. Primeira pergunta. Será que a minha história toca a emoção humana? E agora vou pedir, se puderem baixar um bocadinho as luzes para o vermos aqui. Para cada uma das perguntas eu tenho um case. Será que esta história tem emoção humana? Som. Hand to hand, we spend the night. Love comes easy by candlelight. Locked by our past to make each other believe. This is the love that will last for eternity. If only, if only.
este filme toca a emoção humana? Toca, eu acho que sim. Nós começamos a vê-lo desde pequenino e a dada altura parece que já somos familiares dele. Segunda pergunta tem a ver com: será que a minha história revela uma verdade única da marca? Alguma coisa que mais ninguém possa dizer? Isto foi o exemplo que eles fizeram. Aliás, os 2 ou 3 exemplos seguintes são brasileiros, por razão nenhuma em especial, mas vejam o que eles fizeram no Brasil. 2010, o Corinthians fez 100 anos. E para homenagear os seus mais de 30 milhões de torcedores, a Nike fundou um país. A República Popular do Corinthians já nasceu maior do que outros 150 países do mundo. Para não haver dúvidas de que a República Popular do Corinthians é realmente um país, desenvolvemos absolutamente tudo o que uma nação precisa para ser reconhecida como tal. Legislação. Na data do centenário, a Carta Magna da República Popular do Corinthians foi veiculada nos maiores jornais. Documentos. Na República Popular do Corinthians, as pessoas têm direito a ter o próprio RG. Foram mais de 1 milhão no primeiro mês. Certidão de nascimento. Milhares foram feitas online. E ambos documentos ainda podiam ser retirados em lojas do Corinthians. Assim como o passaporte, o documento mais importante da nação, usado para marcar todos os jogos que o corintiano frequentou. Até carta de anistia foi feita para aceitar torcedores de outros times na nossa nação. Fizemos uma das maiores bandeiras de um país do mundo. São 2.700 metros quadrados, hasteada por 10 mil corintianos a cada jogo do time. Virou até capa de jornal. A nossa embaixada é itinerante, roda pelo estado mostrando e vendendo os produtos do time e da República. Foi fundada na festa do centenário e visitada por milhares de cidadãos. O dinheiro, batizado de Corinthians, é emitido pelo Ministério da Fazendinha e usado de verdade nas lojas do time, como vale descontos. Os heróis tiveram atenção especial na história. Eles estamparam vitrines, pôsteres, vestiários, placar dos jogos e até mesmo um novo CT de treinamento. Os jogadores espontaneamente encamparam a República e principalmente os torcedores encamparam a República. E como se não bastasse, empossamos um presidente. Aqui é a faixa do primeiro presidente da República Popular do Corinthians. Uma notícia que repercutiu em toda a grande mídia. Presidente Lula, corintiano declarado como presidente ao presidente da República, Luiz Inácio Lula. O fato é que a República Popular do Corinthians gerou muita mídia espontânea. Olha o passaporte do Corinthians. Uma certidão de nascimento. Centro de treinamento do Corinthians. República Popular do Corinthians. República do Corinthians. Popular do Corinthians. A República Popular do Corinthians. No centro de treinamento do Corinthians. Pega pra ele o passaporte do Corinthians. Passaporte do Corinthians. Passaporte corintiano. Essa certidão de nascimento é verdadeira, tá bom? É verdadeira. E um mailing gigantesco de torcedores para Nike. Uma campanha que o clube pretende adotar como plataforma de marketing para sempre. Fez tamanho sucesso que a Nike deseja exportar a ideia para outros clubes do exterior. Saio daqui mais comprometido com o Corinthians, com passaporte corintiano. Minha mulher com passaporte corintiano. Certamente meus filhos todos terão passaporte corintiano, porque eu não quero ninguém vivendo na clandestinidade na nação corintiana. Revela uma verdade única da marca. Como sabem, só mais 5 clubes no mundo podiam fazer isto: o Real, o Bayern, o Manchester, o Barcelona e o Benfica. Mais ninguém podia fazer isto. Terceira pergunta: será que a minha história parte de um grande insight? E às vezes um insight é uma visão pequenina que faz toda a diferença na comunicação. Vejam isto.
pessoas estão no carro escutando o rádio, todas sérias, sonolentas, até que uma inspiração muda tudo. Convidamos você a sorrir para o motorista do carro ao lado. Se ele estiver ouvindo isso, ele vai sorrir de volta. Só estender esse momento para a sua vida. Inspiração muda tudo e a vida fica assim, uma Brastemp. Um insight tão simples quanto partir disto. Faltam só 2 perguntas. Outra, será que a minha história faz com que as pessoas se relacionem com ela? Eu vejo aqui alguns alunos meus e, portanto, esta é mais a geração dela, mas todos nós já tivemos, ou já passamos por esta fase em que aquele nosso amigo acaba com a namorada e a vida dele é uma desgraça. E nós dizemos, epá, vamos ao cinema, em cinema. E lembrava-me quando a Maria queria ir ao cinema. Pá, deixa lá, bora à praia, a Maria adorava a praia. Não... E é um drama. Então, eles pensaram nisto e fizeram esta coisa maravilhosa. I've been here so lonely. I've been knocking on this way. Winds will blow what's left of you and I. Lonely souls will keep alive all this magic that we used to have. E finalmente, última pergunta, será que a minha história mexe com as pessoas? Será que a minha história faz com que as pessoas tomem alguma atitude, façam alguma coisa? Porque isto é tudo muito bonito, ela tem um grande insight, parte de uma verdade única da marca, tudo isto, e depois as pessoas com aquela história não fazem nada. Mais um exemplo brasileiro maravilhoso, vejam como de uma forma tão simples eles conseguiram pôr as pessoas a evitar conduzir e beber. Years ago, Brazil instated a zero-tolerance policy on drunk driving. Even so, 35,000 people died in car accidents last year. So, if jail and fines won't catch people's attention, what will? What if we added the real costs of drunk driving to customers' bar tax?
reminded our customers that driving home that night could have been very expensive. They got pissed, then they got the message. For an action that cost us nothing, we were able to make people think. Fazer a diferença, enfim, na comunicação. E, portanto, como eu dizia, o mundo mudou e eu ia passar isto rapidamente. Só tenho 1 minuto, mas eu vou passar rápido. Basicamente, nós passámos de uma era de atenção, onde as marcas o que faziam era gritar, o que as marcas queriam era chamar a atenção e ter notoriedade, para uma época de atração. Nós passámos daquela época em que nós interrompíamos constantemente as pessoas estão a ler uma revista, anúncio. As pessoas estão a ver um filme, anúncio. As pessoas estão a ouvir rádio, anúncio. E deixámos de estar numa época de interrupção para passarmos por uma época de envolvimento, passámos de uma época de transação para uma época de relação, que as marcas hoje em dia, mais do que vender, o que querem é criar relacionamento, passámos de uma era de marcas para uma era de love marks, passámos de uma comunicação broadcast 1 para 2 ou 3 milhões ao mesmo tempo para cada vez mais o contrário, muita gente a chegar só a mim, ao meu telemóvel ou à minha casa, muita gente a chegar, passámos de uma comunicação reativa para uma comunicação cada vez mais interativa, deixámos de ter utilizadores para passar a ter embaixadores, e embaixadores da marca é um conceito muito interessante porque eles defendem a marca quando a marca não está lá. Veja-se, por exemplo, Harley Davidson, Mini, Apple, são os consumidores que a defendem, e isso saltou agora aqui uma apresentação, provavelmente porque passou o tempo, foi isso que aconteceu. Se puderem meter só a última... Ok. Nós deixámos de ter comunicação para as pessoas e passámos a ter comunicação com as pessoas, e isto faz absolutamente toda a diferença. Antigamente, o que nós tínhamos, e vou passar assim em 2 minutos, era a abordagem tradicional. E a abordagem tradicional seguia esta estratégia de 4 passos. Uma empresa desenvolve um produto ou serviço, os estudos de mercado garantem uma identificação de uma vantagem competitiva significativa, contratamos uma agência de publicidade que vai repetir até à exaustão aquela mensagem, e com o tempo e com muita pressão dos mídia, a mensagem acaba por entrar, e com muito dinheiro e com muita pressão publicitária acabamos por construir uma marca poderosa. E isto era como era a comunicação comercial até há bem pouco tempo atrás. E não tem nada de errado. Sempre foi assim, eu continuo a ensinar comunicação publicitária e baseado neste modelo. Mas na verdade e na prática existe uma coisinha que é o elo mais fraco, que é vencer e entrar na mente do consumidor. Eu diria que numa palavra falta isto, falta envolvimento. Envolvimento humano. 3 exemplos rápidos. Toda a gente sabe quem é este senhor, certo? Richard Branson, sabem o que é que ele fez quando lançou a Virgin Cola nos Estados Unidos? Alugou um tanque da Segunda Guerra Mundial, espalhou uma data de latas de Coca-Cola no meio da rua, passou por cima delas e quando conseguiu os jornalistas todos e as televisões todas lá, saiu do tanque e disse: "Hey you, CEO da Coca-Cola, desafio-te para um braço de ferro. Quem perder sai do mercado." Ele tinha 46 anos, o CEO da Coca-Cola tinha 69, obviamente que não respondeu, e bem, mas ele conseguiu esta atenção mediática porque é o Richard Branson. Nós não estamos a imaginar o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, com todo o respeito, alugar um tanque da Segunda Guerra Mundial e passar por cima da concorrência. Outro exemplo, toda a gente sabe quem é esta senhora, Cecília Jiménez, toda a gente sabe, a senhora que pintou o Cristo de Borja. Ela ficou conhecida porque é a Cecília Jiménez, porque era uma senhora, coitadinha, os jornalistas foram lá à casa, tão querida, ela não fez por mal, aquilo não foi vandalismo, quer dizer, foi, mas ela não fez aquilo com má intenção, ela achava mesmo que sabia pintar. E finalmente, Felix Baumgartner, todos sabem quem é o Felix Baumgartner, certo? Felix Baumgartner que saltou da estratosfera. Porquê? Porquê que o Felix Baumgartner saltou da estratosfera? Porquê? Para ter todo o mundo a olhar para ele. Não. Porquê? Porquê que o Felix Baumgartner saltou da estratosfera? Porque a Red Bull lhe pagou? Não. Porquê? Susana, porquê? Desculpa? Não, na verdade ele foi lá só para espreitar a terra. Eu vou-vos mostrar o que é que aconteceu. Va Ramos al cuarto penalti para empatar. Sempre hay algún que el tire fora da portería, ¿eh? Sempre hay algún. La carrera de Sergio Ramos. ¡No! ¡No! ¡Hostia, no!
medical systems are green. Que vamos, que la liado parda, ¿sabes? Que a maior parte de vocês estava à espera que eu pusesse aqui o pontapé do Brian Ruiz contra o Benfica, mas, enfim, não quis ser muito mal. Voltando aqui rapidamente àquilo do início, estes dois senhores eram dois masterchefs, certo? Não, eram dois losers. Abriram a primeira loja logo na Quinta Avenida, em Nova Iorque. Não, abriram atrás de uma bomba de gasolina. Todos nós nos lembramos disto, porque isto não foi publicidade, isto foi uma história que foi contada e que é verdadeira. E, portanto, nós vamos lembrar da história destes dois losers e sabemos que os pedaços são grandes, e ainda hoje em dia, se formos a um Ben & Jerry, os pedaços, de facto, de chocolate e de avelãs e de frutas são grandes, porquê? Porque ele não tem paladar. Então ele precisava de trincar. Ok, isto é caramelo, isto é noz, isto é avelãs, o que seja. E, portanto, e assim eu terminava com não há nada mais memorável do que uma boa história. Agora é que é mesmo para acabar, já estou 3 minutos depois da hora, que é um filme que eu costumo mostrar aos meus alunos, porque é mais a geração deles, mas de qualquer das maneiras que se chama A Geração Perdida e que eu gostava de partilhar com vocês. Eu vou ler, e é rápido, e que tem, enfim, tem duas componentes. Primeiro que tudo é um conselho, se me permitirem dar-vos um conselho, e a segunda tem a ver com este princípio básico, que é todas as histórias, e todos nós temos histórias, são completamente diferentes se contadas de outra maneira. E este filme diz isto. Passei um bocadinho o tempo, mas vou passar a palavra à Carla.